Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo aqui do Instagram e também agora no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar sobre a continuação do nosso vídeo anterior sobre duration. Mas a gente vai falar agora sobre a duration modificada e como a gente faz para calcular ela no exame CFP e SERA, tá bom? Bom, a duration modificada ou a Modified Duration, ela tem uma ideia, uma tendência da gente descobrir o quanto um título é sensível ao aumento e à diminuição da taxa de juros, o quanto isso impacta o seu determinado papel. E para a gente calcular a duration modificada, a gente precisa, no enunciado, da taxa de juros que o próprio problema ele te dá. E além disso, a gente precisa, antes de tudo, fazer a duration que a gente viu no vídeo anterior. Se você ainda não viu como calcula a própria duration, por favor, volte no vídeo e dá uma conferida lá. Eu vou pegar o mesmo exemplo, então, do último exercício sobre duration. Lembra que a gente chegou que a duration do nosso exercício anterior ela era de 5,33? Nesse enunciado do exercício anterior, a gente tinha que a duration, essa duration ela era semestral e que a gente tinha uma taxa de juros, a gente descontou todo o fluxo de pagamento por uma taxa de 5% ao semestre. Vocês lembram disso? Como é que a gente faz para calcular a duration modificada? Esse é um passo mais simples ainda do que o próprio cálculo da duration, que era bem puxado. A gente vai pegar a seguinte fórmula: duration dividido por 1 mais a taxa. Esse I significa a taxa que a gente está utilizando, tá? O I vem do inglês interest, que significa a taxa de juros. Então, nesse exemplo, a gente vai pegar 5,33 dividido por 1 mais 5%. 1 mais 0,05. Isso daqui vai resultar em 5,33 dividido por 1,05. Vou pegar a nossa querida amiga HP12C para a gente conseguir resolver. Estou trabalhando com duas casas depois da vírgula. 5,33, 1,05 divide. Eu cheguei em quanto? O meu resultado, a minha duration modificada, ela é de 5,08%. Tá? O que isso quer dizer? Isso significa que o papel, ele vai ser inversamente proporcional à taxa de juros, mas ele utilizar essa base, essa porcentagem, para saber sobre a sensibilidade da exposição à taxa de juros. Vamos supor que o Copom ele decida aumentar a taxa de juros em 1%. O seu título ele vai cair 5,08%. O inverso também é verdadeiro. Se a taxa de juros cai, o seu título ele se valoriza. Então aqui é bem importante lembrar que a taxa de juros é inversamente proporcional à duration, ao comportamento da duration modificada, tá bom? Pontos importantes sobre duration. Se um título, eu vou até fazer aqui uma observação. Se um título ele é zero cupom, por exemplo, uma LTN. LTN, que é aquele tesouro pré-fixado, paga cupom no meio do período? Não, não paga. Se ela tem um vencimento de 2 anos, a duration é sempre igual ao vencimento do título, porque ele não paga cupom no meio do caminho. Então isso é muito importante de lembrar para vocês, tá bom? Voltando ao comportamento da taxa de juros, uma outra questão muito recorrente em prova é a gente medir a sensibilidade do papel, mas não de uma maneira tão simples como 1%. Vamos supor que nesse exemplo aqui, ao invés do Copom ele aumentar
1%, ele vai aumentar 0,70, vamos supor. Nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sensibilidade de 0,70 e multiplicar pela minha duration modificada. Vamos pegar aqui a nossa amiga HP12C de novo? Olha, tô zerando 5.08, 0,7 vezes. Então, nesse caso, aumentei a taxa de juros em 0,7, o meu papel ele vai cair 3,56. Isso cai nas questões do CFP. Na CEA não é tão recorrente, mas é bem importante você entender a sensibilidade, o comportamento dessa duration na prática para vocês. Os papéis que pagam cupons no meio do caminho, que tem uma taxa pré-fixada, que tem um yield, ao final do período, a gente consegue fazer o cálculo dessa duration e desse comportamento do papel. Se você já investe, por exemplo, em debentures, CRI, CRA, é muito comum a gente perguntar para o nosso assessor de investimentos quanto é a duration do papel, para a gente saber o quão sensível é esse investimento às oscilações da taxa de juros no meio do caminho, tá bom? Um investimento com uma duration mais longa, ele é um pouco mais sensível, ele é um pouco mais exposto do que um investimento com uma duration menor, tá bom? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, agora a gente também está no YouTube. Essas mesmas questões, elas podem ser vistas no perfil e no canal. Se você gostou, por favor, dá o seu like aqui e compartilha com todo mundo, tá bom? Obrigado, até a próxima.